Olá, sábado, 4 de janeiro de 2019, eu pulei um dia aqui, né? Eu não gravei no meu canal de todo dia, meu vídeo, ontem. Mas eu tinha prometido a você que eu só ia faltar um dia na semana, que era o domingo. Então amanhã será domingo e eu não faltarei. Eu gravarei no domingo e porei aí à sua disposição, normalmente, por não ter conseguido de jeito nenhum. Na sexta-feira eu não consegui gravar nenhum vídeo para o canal. Estou gravando hoje, volto a gravar no domingo e na semana que vem voltaremos a fazer a folga no domingo, combinado? Pois é, se estamos combinados, vamos em frente. Eu fiquei muito impressionado com o grande ânimo, a grande disposição, o grande otimismo, a grande felicidade demonstrada pelo Rábula, José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, a respeito do juiz de garantias. É claro que o juiz de garantias tem muito a ver com garantismo. Garantismo, como nós temos visto sendo praticado no Brasil, é o garantismo do réu, né? É a aposta na inocência do réu. É, ao mesmo tempo, o desprezo pelos direitos da vítima, o desprezo pelas alegações do Estado, através do Ministério Público, e pela vítima. As vítimas não são reparadas, não tem o erro cometido contra elas reparado pelo Estado, pela justiça que o Estado não lhe dá. Esse é o sentido da palavra garantista, daí juiz de garantia. Bom, o presidente do Supremo disse, num discurso que fez, abrindo as reuniões de um grupo que montou para montar esse novo tipo de justiça que está sendo implantado no Brasil, que não se trata de proteger o réu, se trata, isso sim, de garantir de forma mais prática que se faça justiça. Bom, tem que se entender o que é justiça, até porque todos os juízes do mundo dizem que não fazem justiça, apenas cumprem a lei. Principalmente os ministros de tribunais superiores, como é o caso do senhor Dias Toffoli. Ele disse que o Brasil vai agora, logo, em breve, né, adotar algo que já é adotado em outros países. Como sempre em suas falas, o Dias Toffoli é muito impreciso. Ele não dá informações exatas. Que outros países? Eu digo para você, Estados Unidos, Itália e Espanha. Por que o Brasil não precisa do que existe nos Estados Unidos, na Itália e na Espanha? Porque o Brasil já tem já cumpre essa obrigação lá da Carta de San Juan de Porto Rico, que garante a qualquer cidadão dupla jurisdição, quer dizer, que ele seja julgado em 2 graus de juízo. Na primeira instância, por um juiz, e na segunda instância, por 3 juízes que são membros de uma turma dos tribunais regionais federais. Por exemplo, o Lula foi condenado por um juiz de primeira instância, Sérgio Moro, e depois por Gabriela Hart, e no caso do primeiro processo, por 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre e pela turma de 5-0 do Superior Tribunal de Justiça. Tudo que se fizer sobre isso somente aumentará um dos maiores defeitos da justiça brasileira, que é a impunidade através da lerdeza. E é isso que o juiz de garantias garante. Garante os que precisam ser garantidos. Além disso, ele disse que isso é um avanço civilizatório. Não é. Avanço civilizatório é fazer justiça. Fazer justiça de forma que as pessoas que sejam vítimas possam ver em algum momento as pessoas que os vitimaram devidamente processadas e presas, o que não acontece no Brasil.
Porque com essa novidade, o Brasil passa a ter 5. Já era 4 o que era uma jabuticaba podre. Agora são 5 instâncias. Tá certo? Bom, o Dias Toffoli está se transformando numa espécie de grande ombudsman nacional. Aliás, ele teve o apoio do ministro Humberto Martins, que é o corregedor-geral da Justiça, e que substitui de forma muito precária a grande corregedora Helena Calmon, lá da Bahia. Também Humberto Martins é fã do juiz de garantia, né? É um garantista. Pois bem, o Dias Toffoli está ganhando poder. O Dias Toffoli teve poder demais ao chegar ao Supremo, porque era advogado do Lula. E o Dias Toffoli agora está ganhando muito mais poderes, porque, contrariando a expectativa geral, principalmente do seu eleitorado e dos seus apoiadores, o Jair Bolsonaro já avisou que as 2 próximas vagas no Supremo serão ocupadas por 2 bacharéis. André Mendonça, advogado-geral da União, e Jorginho Oliveira, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Jorginho Oliveira é um caso de promoção pelo avesso. Ele substituiu o general Floriano Peixoto na Secretaria, que é um ministério muito próximo ao Bolsonaro. Então, o major da PM substituindo o general do Exército, mas isso não tem nada a ver, no governo não tem esse problema. O problema é a ligação que tanto o André Mendonça quanto ele têm, comprovadamente, notoriamente, não esconde de ninguém, com o Dias Toffoli. O Dias Toffoli foi chefe de André Mendonça na Advocacia Geral da União, no governo Lula. E ele se transformou numa espécie de criado de quarto, valet de chambre, e foi sendo promovido ao longo da vida, dentro da Advocacia Geral da União, pelo Toffoli. Ele chama Toffoli de grande líder, grande chefe. Com razão, ele foi promovido o tempo inteiro e jamais teria galgado esses postos todos que galgou sem a mão do seu protetor Dias Toffoli. Pois bem, a verdade é que o Toffoli indicou o Dias Toffoli ao Bolsonaro e o Bolsonaro nomeou, o Toffoli indicou o André Mendonça para o Bolsonaro e o Bolsonaro nomeou o André Mendonça advogado-geral da União antes mesmo de assumir. Ou seja, isso é um plano antigo e tem a ver com Flávio Bolsonaro, ou seja, quem for que Flávio Bolsonaro substitui ou representa no Ministério, no inquérito que o Ministério Público do Rio abriu a seu respeito por causa de movimentações financeiras atípicas de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, que é um ex-agente da PM do Rio e que era grande amigo do Jair, do pai do Flávio, e não do Flávio, mas que foi assessor, motorista, factotum, chefe de segurança do Flávio e que tinha uma movimentação recebendo muitos depósitos de funcionários, o que levou o Ministério Público a suspeitar de rachadinha, de rachide, aquela coisa que é praticada em câmaras de vereadores, em assembleias, na Câmara Federal e no Senado. Pois para isso, o Bolsonaro prometeu ao Dias Toffoli nomear André Mendonça e saiu espalhando pelo Brasil que André Mendonça era o ministro terrivelmente evangélico que o Supremo precisava. O André Mendonça, como advogado-geral da União, andou favorecendo o Dias Toffoli em julgamentos polêmicos, como aquele banquete com vinhos 3 vezes premiados e com lagosta e tal, né? E também no infame processo contra pessoas que critiquem membros do Supremo e que terminou, inclusive, com a censura à revista Cruzoé do site Antagonista. Pois bem, esse decreto é relatado por Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer, que é, como se sabe, procurado pela polícia e pela justiça. E, por coincidência, que eu não digo que seja coincidência entre aspas, foi também o Temer o chefe do Jorginho Oliveira, o outro assessor jurídico que o Bolsonaro atende agora de qualquer maneira. Foram os dois, segundo o Antagonista,
que aconselharam o Bolsonaro a sancionar a lei infame do juiz de garantia. Ele preferiu ouvi-los a ouvir o Moro. O Moro tem 53% de aprovação, mas o Bolsonaro tem nos dois um elo inquebrantável com o Toffoli e com Gilmar Mendes, para que eles continuem evitando que o Flávio Bolsonaro responda a esse inquérito. Querem obstruir esse inquérito de qualquer jeito. Eu quero lembrar ao Bolsonaro que, por exemplo, agora apareceu o noticiário na própria revista Cruzoé sobre novas evidências do assassinato de Celso Daniel, que foi em 2002, janeiro de 2002. Então, essas coisas sempre aparecem. Como disse o Zé Disseu para o Lula uma vez, não se deve deixar amigos traídos e mortos insepultos pelo caminho. Mas dia menos dia o cadáver volta, e o Celso Daniel está voltando. E também é muito difícil que depois, mesmo de um eventual segundo governo do Bolsonaro, esse caso não consiga ser resolvido, mesmo se sabendo da lerdeza natural do Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom, eu volto amanhã, porque eu não tirarei mais folga, já que eu tirei a folga ontem, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.